A gente vai falar é de saúde. Manter a carteira de vacinação em dia é fundamental, principalmente durante eventos de grandes aglomerações, como é o caso da Copa do Mundo. Sobre esse assunto eu converso agora com o médico infectologista Luciano Correia Ribeiro. Boa tarde, doutor Luciano. É difícil a gente conversar aqui depois que a gente vem aqui para a cozinha e dá água na boca, sabe? Aí é difícil de falar. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Nessa época de eventos de muita gente, algumas doenças, as pessoas começaram até a falar de surto de H1N1, mas essas doenças viróticas, elas costumam aparecer mais? É preciso ter alguns cuidados, sim, por conta do aglomerado de pessoas? Sim, sem dúvida nenhuma. Onde existe um grande aglomerado de pessoas, principalmente pessoas procedentes de localidades diferentes, é possível que haja veiculação de agentes infecciosos. E alguns deles de uma elevada transmissibilidade, né? Dentre eles, se destacam as infecções virais mesmo, né? Então, assim, existe uma preocupação grande aí a nível nacional da circulação do vírus da influenza e as suas variedades, algumas doenças específicas de determinadas localidades, como de alguns países africanos, como cólera, até mesmo a circulação do vírus de febres hemorrágicas virais, como no caso do ebola, e as nossas doenças que são prevalentes na nossa localidade, que podem ter um aumento significativo nesse contexto de grande aglomeração. O clima, ele interfere nessa transmissão? Por exemplo, a gente está com um clima aqui em Mato Grosso mais seco. Tem uma certa interferência? Se chover pior ou se chover é melhor? O clima interfere nessas transmissões? A sazonalidade climática é um fator de risco para a disseminação de doenças. Por exemplo, as doenças diarreicas, de um modo geral, que tem transmissão aí por alimentos contaminados, né, circulação de produtos contaminados em altas temperaturas, existe uma probabilidade maior de se ter uma disseminação. Até mesmo o influenza, a gente, apesar de Cuiabá ser uma região de clima quente, nós estamos num momento de clima de temporada de inverno. Então, assim, isso favorece um maior aglomerado de pessoas e, consequentemente, uma maior disseminação dessas infecções agudas, né? Quer dizer, as pessoas que, como a gente teve essa semana aqui, que a gente saiba, não teve nenhum problema. Mas os chilenos que vieram em caravana, ficaram em campings, se você não acondicionar, por exemplo, bem o alimento, você pode ter esse tipo de problema. E isso, sem dúvida nenhuma. A gente observou aí, né, acompanhou que eles estavam, de fato, aglomerados em camping. Eu acompanhei muito a chegada desses chilenos, porque a gente faz parte da Câmara Temática de Saúde. E muitos vieram em caravanas com 4 ou 5 dias de viagem, de ônibus, quer dizer, num ambiente fechado que favoreceria, sim, a disseminação de doença. Bom, mas felizmente a situação de risco, de surto, de transmissão em larga escala, a gente não vivenciou até o presente momento. E as coisas têm caminhado de uma maneira bastante tranquila, nada fora do comum, né? Aquela velha máxima de uma boa higienização das mãos, enfim, é o que vale também, ajuda? Sem dúvida nenhuma. O principal mecanismo que a gente tem de controle dessas infecções agudas é a prevenção. A prevenção, ela parte por cuidados pessoais, né? Manuseio, lavagem das mãos, alimentos in natura, prestar muita atenção da origem dos alimentos. A gente está discutindo agora aí um prato espetacular, mas frutas, verduras, né? Saber a sua origem. E outro fator importante também é a prevenção através da imunização, né? Então, assim, o principal mecanismo que a gente tem hoje de controle viral, principalmente do influenza, que é o vírus que tem uma maior propaganda em cima dele, é através do controle vacinal. E, numa situação de aglomerado, ter aquele cuidado em evitar contato com pessoas que estejam tossindo, ao tossir, né? Ter os cuidados de higienização básica, né? Que é não disseminar, para evitar a disseminação do espirro em larga escala. E o outro controle principal é a lavagem das mãos, né? Que é fundamental no mecanismo de prevenção, né? Não precisa ser neurótico, mas a gente pode andar com um tubinho de gel, de álcool gel, ou um lencinho umedecido para uma situação que você não sabe exatamente se você vai conseguir chegar no banheiro, enfim. Exatamente isso. Esses cuidados essenciais, básicos, eles sempre existiram. Com o advento do influenza, né, com aquele risco de disseminação pandêmico mundial, onde houve uma disseminação em escala de mecanismo de prevenção, a gente observou que
eles voltaram a ser revigorados. Então, todo e qualquer local que você vai hoje tem lá um álcool 70, tem lá um lenço umidificado. Mas ter isso com a gente, com cada indivíduo ter a sua proteção individual, ajuda de maneira significativa no controle da disseminação desses agentes infecciosos agudos, que muitos deles têm uma alta infectividade e pode, sim, de fato, disseminar em larga escala, né? Tanto isso vale para os adultos como para as crianças. Os pais também têm que redobrar atenção, claro, com a criançada nesses ambientes. E alguns grupos populacionais têm uma maior probabilidade de se infectar por determinadas patologias. E o grupo da pediatria, sem dúvida nenhuma, é um grupo de risco para doenças respiratórias e doenças gastrointestinais, em especial as diarreicas, né? Então tem que cuidar com a criançada também. Exatamente. Eu agradeço a presença do senhor aqui no Revista. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho e no acompanhamento desses nossos visitantes aqui em Mato Grosso. Eu que agradeço. Assim, o primeiro passo é tranquilizar a população de que as coisas, pelo menos na parte da saúde, até o presente momento, têm acontecido de maneira tranquila. Não houve nada de diferente daquilo que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. Não temos surto, não existe iminência de surto. Agora, o alerta e os cuidados, eles devem permanecer até que a gente passe por esse momento mais agudo aí de Copa do Mundo, né? Eu agradeço. Obrigada, doutor Luciano.